Olá, meus amigos. Vamos reiniciar aqui o segundo bloco da aula de hoje. Estamos no capítulo 7, operação de serviço. E aí a gente já está falando sobre os processos em si da operação de serviço, né? Falamos do gerenciamento de eventos, falamos dos incidentes. Agora a gente vai falar sobre o atendimento de requisição ou requisições de serviços. Às vezes essa palavra também é usada, tá? E o principal propósito, tá? Ou os propósitos, né, é o atendimento das demandas, solicitações que vão vir em cima das atividades que devem ser realizadas no cotidiano, né? Já que a gente está na base da pirâmide, a gente está no atendimento às operações diárias, né? A operação do serviço. Tá? Então, os usuários, ao utilizarem os serviços, vão demandar alguma coisa. Tá? Então, vão ser pedidos de informações, conselhos sobre funcionamento de algum serviço, tá? Pedidos relacionados à mudança padrão, ou seja, a gente já viu que mudança padrão é aquela que possui um procedimento já mapeado, lá um passo a passo, que vai subsidiar quem tiver no primeiro nível realizar ali um atendimento. A gente tem também pedido de acesso a um determinado serviço, ou seja, um privilégio a ser dado para alguém. Isso pode vir pelo canal ali da central de serviços e ter o atendimento dessa demanda através do gerenciamento, do processo de requisição de serviços. Tá? Uma equipe específica ali vai atender essas demandas. E aí a gente tem, dentro desse processo de requisição de serviço, existem diversas atividades. Tá? A primeira delas é receber essa requisição. Tá? Ela vai iniciar através de um pedido formal, né? Que vai ser originado lá na central de serviço. Pode ser também através de uma requisição de mudança. Tá? Em inglês é Request for Change. Tá? Requisição de mudança, né? Através de uma interface web, tá? Um telefonema ou um e-mail vai ter essa solicitação aberta. É claro que a central de serviço, na hora da abertura dessa demanda, ele vai fazer uma primeira filtragem para saber se é um incidente ou se é uma requisição de serviço. Como a gente já viu, o usuário, às vezes, ele é leigo. Ele não sabe qualificar se o que ele está querendo ali é um incidente ou se é uma requisição de serviço. Ele quer um atendimento de alguma coisa. Tá? Segunda atividade é o registro e a validação dessa requisição. Tá? Então, o pedido vai ser aceito e registrado no sistema. Ele vai ganhar uma numeração, deve ser classificado. Essa classificação aí diz se, por exemplo, aquela requisição é de uma alteração de senha, se é um privilégio, se é uma requisição para instalar um cartucho novo em uma impressora, se é uma requisição para substituição de uma impressora, se ela está com problema, né? Aí seria um incidente, né? Mas um pedido, uma requisição, se enquadraria aí, por exemplo, o usuário solicitando a instalação ali de uma impressora, né? Nova naquele local. Enfim, mudança, tá? De local de uma impressora, por exemplo, de uma sala para outra. É um pedido, uma requisição, não é um incidente em si. Tá? E aí, nesse momento do registro e validação daquele registro como sendo uma requisição de fato, aí vai ser classificado o seu impacto, a urgência, a prioridade, tá? Para o negócio. A categorização dessa requisição é a terceira atividade aí. Tá? Então, ela vai ser classificada como uma requisição de informação, ou seja, quem está solicitando deseja somente informação, é uma requisição. Mudança padrão ou um acesso. Qual dessas opções o cliente está desejando, né? E aí, nesse momento de categorização, a gente vai relacionar
aquele pedido com um item de configuração. Então, o cliente ligou lá, o usuário, olha, acabou a tinta da impressora aqui. E esse pedido, você vai associar ele àquela impressora, àquele usuário. Então, naquele pedido estão os ativos estratégicos. O usuário é um ativo. Você relacionou ele, relacionou a impressora, relacionou quais são os itens, tipo cartucho, tipo de cartucho que vai ser colocado ali, né? Então, está relacionando todos os itens de configuração, tá? Que estão disponíveis ali num sistema, por exemplo. Tá bem? Agora a gente vai priorizar. Essa priorização é que vai tentar ponderar, tá? A urgência e o impacto daquela requisição. Se aquela requisição deixar de ser atendida, certo? Aliás, se ela tiver um impacto muito grande, tem que ser atendida aquela requisição, certo? Tem que ser classificado ali, tá? Em relação a esse impacto que terá não fazer aquela requisição. E a urgência é em relação a classificar num prazo ali adequado para o atendimento dela. Tá? Trocar um cartucho de impressora pode ser com 24 horas? Depende do departamento. Se for alguma coisa do departamento que tem um caráter ali, né, e foi acordado antes, que tem que ser feito em até 2 horas a troca desse cartucho, então a urgência vai ter uma classificação ali, tá bem? E em relação à urgência e o impacto daquilo ali, daquele pedido, daquela requisição, aí é que vai ser definida a prioridade. Ou seja, a prioridade para atender rapidamente aquele pedido. A autorização da requisição, aqui é relacionado a toda requisição, ela tem que ter uma autorização ou uma pré-autorização para ser atendida. Quando o usuário ele liga para pedir para trocar senha, né, num sistema ou zerar a senha dele, né, se for uma mudança padrão, talvez já esteja pré-aprovado. Tá? Então, naquele procedimento que diz aquele usuário pode solicitar uma alteração daquela senha. Então, validado que ele é ele mesmo, porque não pode chegar, por exemplo, ligar, o cara dizer, olha, quem está falando aqui é o general fulano de tal, eu preciso que altere a minha senha. E aí, vai alterar a senha? Precisa de uma autorização, talvez, para esse caso em específico, tenha uma peculiaridade, dependendo do sistema, tenha um outro crivo, quem autoriza essa troca de senha aí não seria o primeiro nível, né? Enfim, mas precisa dessa fase aqui, dessa etapa, né? Essa atividade. Tá joia? Então, antes de ser processado, tem que ser avaliado lá. É uma mudança pré-aprovada? Já tem condições de fazer isso aí? Tem como? Então, atende, certo? Continuando sobre as atividades de uma requisição de serviço, então, a gente tem também a revisão, tá? Após aprovado aquela alteração, né? aquele atendimento, deve ser enviado para a função correspondente. Quem é que vai atender aquela requisição? Pode ser atendida no primeiro nível, pode ser atendida no segundo, no terceiro ou no quarto, ou num fornecedor externo. Se tiver mapeado isso aí, vai ser escalonado para a equipe correta. Tá? Então, já tem a aprovação, vai enviar para lá. Tá? O Service Desk, o gerenciamento de operação de TI, gerenciamento técnico e gerenciamento de aplicação podem receber essa requisição de serviço. Tá? E aí também tem a ver com a definição ali se vai ser no primeiro nível, se vai ser escalonado para o segundo ou terceiro nível. Tá? Sétimo passo aqui, ó, execução do modelo de requisição. A gente já falou que toda vez que tiver essa palavra, pessoal, modelo de requisição, modelo de incidente, modelo de mudança,
Isso aí está relacionado com o passo a passo que o usuário que vai atender aquela demanda, ele vai seguir ali para corretamente aplicar aquilo que deve ser feito. Tá bem? Então, por exemplo, no caso de requisição de serviço, tem aquelas situações de script, né? Então, quando eu trabalhei com banco de dados, chegava pelos desenvolvedores algumas requisições de serviço, e essas requisições, quando elas chegavam para ser aplicadas em produção, lógico que passou por toda a etapa lá de teste, né, de validação, aprovação, alguém autorizou aquilo ali ir para a produção, ou seja, passou lá pela transição, né? Nesse momento, já chegou aprovado. Aí chegou um script ali de update, delete, né, para ser aplicado. Tá? Caso não chegasse dessa forma, pelo menos era boa prática ter em algum lugar algum procedimento ali, que seria, no caso aqui, um modelo de requisição, de como atender aquele pedido ali. Tá? Entre em tal local, faça isso, faça aquilo outro, passo a passo ali. Tá bem? O modelo de requisição objetiva garantir que um processo que ele é repetível, tá? E padronizado de atendimento de requisição. Então, vai atender essa necessidade aí de fazer um negócio que é repetível, tá? E padronizado para esses atendimentos. É uma atividade que está sendo executada na operação de serviço, não é aquela lá da transição, de uma requisição de mudança lá. Tá? É uma atividade do dia a dia. Quem é que pode realizar uma atividade dessa, que é do dia a dia? A gente já viu que tem 4 funções, né, no nível de operação de serviço. Então, a operação de TI, tá, ela faz as atividades todos os dias, de atividades padronizadas ali, tá, do dia a dia. Mas isso não se restringe somente a ela. Aquela equipe técnica, que é a mais especializada, por exemplo, ela pode ter uma atividade ali que ela executa porque tem um mapeamento de alguma tarefa. Tá? Então o cara não vai reinventar a roda. Como é que faz esse procedimento aqui? Pô, o cara da Microsoft, quando veio aqui, contratado para passar 2 horas aqui resolvendo o problema, ele mapeou o problema aqui, gerou um documento ali, um modelo de requisição, de como atender esse procedimento aqui, e aí tem aqui o passo a passo. O cara vai aplicar? Vai aplicar. Tá entendendo? Porque já está mapeado aquilo ali. O encerramento da requisição, assim como lá no incidente, tem que ter a satisfação de quem pediu, certo? É a primeira coisa. Então, cabe à central de serviço, no caso de quem recebeu essa demanda, foi a central de serviço, tá, de requisição pelo usuário, cabe a ela informar ao usuário que aquela demanda ali foi atendida, né? E cabe à central de serviço se certificar também que o usuário teve a demanda dele atendida satisfatoriamente. Tá? Satisfatoriamente. Aqui é diferente daquele cenário que a gente tem lá a resiliência, né? Na resiliência a gente tem um incidente, tem a parada do serviço ou de um componente, e aí a gente quer retornar ele ao seu estado original. Tá? Então, a satisfação do cliente é isso daí, tem que avaliar esse aspecto. Na requisição, a gente vai avaliar outros parâmetros também de funcionamento. Lógico, é uma requisição de serviço, tem que estar de acordo com o que ele espera, né, a expectativa dele. Tá? Mas não tem aquela questão da resiliência, né, de voltar ao estado original. Talvez a requisição de serviço, o usuário nunca tenha tido uma experiência, tá, com aquele serviço. Então, você perguntar para ele se está de acordo com... Ele vai saber o que, de repente, está especificado no serviço, que ele espera, né? Mas talvez ele nunca tenha provado daquele serviço. Gerenciamento de problema. Agora, esse processo aqui, tá? Olha lá, qual é os propósitos desse processo? Tá? Diagnosticar a causa raiz de erros que são atualmente desconhecidos para a infraestrutura. Então, é aquele caso que a gente já viu lá em relação aos incidentes. Problema tem uma relação
aproximada com os incidentes, né? Os problemas têm essa relação aproximada. Tá? Então, um problema que esteja acontecendo, ele pode estar associado a diversos incidentes. Tá? Então, quando eu faço, por exemplo, a investigação de incidentes que são repetidos, tá? Que têm uma origem, por exemplo, desconhecida, eles estão se repetindo, pode ser um único componente que sempre está acontecendo aquele incidente com ele. Tá? E que fique aqui, pessoal, a observação: nem todo incidente gera indisponibilidade de serviço. Tá? O serviço é algo completo. Dentro dele tem diversos arcabouços ali, de processos, tecnologia e pessoas. Tá? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem os componentes, tá? Os itens de configuração, tá? Que compõem o serviço, um só pode estar indisponível, mas aquele um que está indisponível pode não estar afetando o serviço em si, tá bem? Mas isso não invalida que o incidente não deva ser aberto. Ele deve ser aberto porque existem outros aspectos, né, que a gente já viu, que é em relação, por exemplo, ao impacto no futuro, né, na urgência que vai se tornar mais na frente necessário resolver aquele incidente, porque pode gerar um problema maior, entendeu? Para uma indisponibilidade do serviço em si. Pode gerar uma indisponibilidade do serviço. Então, nem todo incidente gera a indisponibilidade. Ele pode gerar, no futuro, a indisponibilidade. Tá? Isso eu estou falando no nível de componente. Tá? Então, visa isso daí, tá? O problema. Investigar esses incidentes que são repetíveis. Muitas vezes, pessoal, o que acontece? Tem incidentes que podem estar relacionados ou não, vários incidentes acontecendo, ou um único incidente se tornando repetido ali. A gestão de problemas, ela vai se debruçar ali, tá? Proativamente, de repente, para investigar aqueles incidentes. Por exemplo, os incidentes já sanaram, já não tem mais um incidente. Um determinado serviço ou componente teve 10 incidentes naquele serviço. No momento, não está acontecendo problema nenhum. Entretanto, a gestão do problema, ela tem que se debruçar em avaliar, em diagnosticar melhor a causa raiz daqueles incidentes para evitá-los, né? Para evitá-los. Então, é nesse momento que a gestão do incidente vai se debruçar com esses problemas aí, para encontrar a causa raiz. Então, um dos propósitos também do gerenciamento de problema é classificar como problema os incidentes que são repetidos. Tá? E esses erros são desconhecidos. Tá? São erros desconhecidos. Adotar a solução de contorno para esses problemas que foram detectados. Então, solução de contorno normalmente é um paliativo. Então, a gente pode ter encontrado um determinado problema, tá? E ele foi o originador de 10 outros incidentes. Só um problema na infraestrutura gerou 10 incidentes. No momento que a gente sanar esse problema, os incidentes vão ser sanados em cascata, né? Beleza. Só que aí a gente tem duas situações, duas vertentes. Ou resolve definitivamente, encontrando a causa raiz dele e a solução definitiva, ou uma solução de contorno, uma solução temporária. Tá bem? Normalmente, a gente vê nas provas, quando fala em gerenciamento de problema, a gente vê essa palavra aí, workaround, né? Ou contorno, ou solução temporária. Normalmente, quando você tem esse cenário que ele fala na prova, lá no enunciado, que tem diversos incidentes acontecendo repetidamente, ou incidentes que podem ter relação, né? Solução de contorno. Então, ele está desenhando aí para você que está se referindo à gestão do problema. Tá bem? Outra atividade aqui do gerenciamento de problema é a documentação.
é a gente documentar esses erros que agora são conhecidos, né? Eu posso ter detectado e agora, para mim, aquele problema é um problema conhecido. Tá? Eu posso não ter a solução definitiva, mas eu conheço ele agora como um erro conhecido. Um exemplo, tem 10 incidentes acontecendo. Aí eu não sei o motivo pelo qual aqueles incidentes estão acontecendo. Vamos investigar no nível de problema, porque existe um problema aí que está originando, causando aqueles incidentes. Beleza. O erro é desconhecido. Aí na investigação eu descubro que o erro é uma atualização de um dos softwares ali, tá? Do sistema operacional, tem que ter uma atualização, um update, não foi rodado, e aí a causa é justamente esse update aí, que não estava rodando e que tem um patch de correção. Beleza, agora o erro é conhecido, o problema ainda existe, tá? Não foi solucionado. Para esse cenário, eu posso ter uma solução de contorno. Tá? Então, aquele serviço, eu não apliquei o patch para a solução definitiva, mas eu sei que o erro agora, que antes era desconhecido, agora é conhecido, só vai ser solucionado definitivamente quando eu aplicar a atualização. Mas eu posso aplicar, por exemplo, uma solução de contorno que vai solucionar um problema. Então, por exemplo, aquele componente que precisa de uma atualização, se eu der uma reiniciada no serviço, ele volta a funcionar legal. O serviço e todos aqueles incidentes que tinham sido abertos por aquele problema voltam a funcionar, que é uma beleza. Né? Não dá mais problema. 2, 3 dias depois é que volta a dar o problema lá. Né? Então, notem aí a correlação entre problema, incidentes, o erro que era desconhecido até então, na hora da gestão do problema, o erro que passou a ser conhecido, né? A partir do momento que eu tenho um erro que é conhecido, agora eu tenho duas alternativas, ou uma solução de contorno, tá? Ou uma solução definitiva. A solução de contorno é reiniciar o serviço, vai funcionar legal. A solução definitiva vai ser aplicar aquela atualização, tá bem? Às vezes acontece da gente não saber ainda qual que é o erro é desconhecido. Eu posso, de repente, ter um cenário de erro que ele é desconhecido, mas eu tenho uma solução de contorno. Por exemplo, eu sei que aquele serviço ele está com problema e gerou vários incidentes. Aquele servidor está com algum problema que está gerando vários incidentes. Quando eu reinicio o servidor, para o problema. Notem aí o seguinte, que eu tenho um problema, vários incidentes, eu tenho um erro desconhecido ainda, mas eu tenho uma solução de contorno. A solução de contorno é reiniciar o servidor. Mas eu não tenho o erro ainda conhecido, eu não sei qual que é o componente, qual que é o erro que está ocasionando. E lógico que eu não tenho uma solução definitiva para adotar depois. Tá? Então essa relação a gente tem que estar azeitado aí, pessoal, tá bem? Então, ó, quando a gente tem esse cenário descoberto dos erros que agora são conhecidos, a gente precisa documentá-los sobre os aspectos da solução do contorno ou solução definitiva, se já houver a solução definitiva. Possível, né? Então, o problema vai ser classificado como erro conhecido e devidamente documentado e a solução de contorno documentada. Tá? Criação de um banco de dados de erro conhecido, tá? Que vai produzir um modelo de problema, que é o passo a passo. Esse passo a passo, pessoal, olha só que legal. Ele não tem somente o como resolver ali, execute tal procedimento, tal script. Ele tem que ter também uma preocupação sobre quem realiza as atividades e o prazo adequado para aplicar aquilo ali. Por quê? Porque toda a operação ela está sob o guarda-chuva, vamos dizer assim, do gerenciamento do nível de serviço. Né? Na verdade, não é sobre a guarda-chuva. A palavra mais adequada aí é sobre o crivo, né? Do gerenciamento do nível de serviço. Porque foi desenhado lá atrás. E aí, toda a operação de serviço ela busca alcançar essa qualidade,
atendimento desses requisitos, desses acordos. Então não adianta, por exemplo, eu definir como é que são os passos, sem que eu defina quem faz e qual é o prazo que ele tem. Porque senão, por exemplo, eu descobri agora qual é a solução definitiva ou solução de contorno para um problema, defino quem que é lá na tabela RACE que resolve esse problema, quem resolve é a área técnica, tá? E aí não tem prazo nenhum. Por exemplo, na hora que eu coloco lá o problema, não está associado qual que é o prazo para resolver o problema. Aí o cara recebe lá a demanda e aí fica lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, entendeu? Porque não tem prazo, não tem nada, apesar dos usuários estarem cobrando, ou até nem chega ainda essa demanda de cobrança, pelo serviço está parado, dependendo do serviço, mas se tiver lá, a pessoa não vai poder repudiar. Lembra lá do conceito de não repúdio, né? Então, quando a gente recebe uma demanda, recebe qualquer coisa, eu não posso dizer que eu não sabia. É igual na política aí que a gente está vendo recentemente aí, esses escândalos todos, o cara dizendo assim, eu não sabia, nunca me contaram, isso é mentira, né? Então, o não repúdio não pode, se ele é responsável por aquilo e tem prazo, tem os estabelecimentos das regras ali, tem a tabela RAS que definiu quem que é o dono daquilo, o cara não pode repudiar, tá bem? E aí no modelo de problema, isso aí tem que estar definido lá também, não só o passo a passo, né? Também na documentação vai criar essa base de dados, né, de problemas, uma base separada dos incidentes, tá? Porque vai ter um propósito, um caráter diferenciado, né? Incidentes e problemas, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, não fiquem ligados na política não, pessoal. Vamos papirar, vamos papirar. Deixa os caras que não estão concorrendo com a gente, de fato, que não estão estudando, deixa eles ficarem na frente da televisão o dia todo, na internet, vendo esses escândalos todos aí da política pegando fogo aí. Vamos se concentrar para estudar, pessoal. Beleza? Então, olha lá, vamos garantir o nosso, pô. Vamos garantir o nosso. Então, olha aí, pessoal. Ainda sobre o gerenciamento de problema, a gente tem duas perspectivas, né? A perspectiva reativa e a proativa. Na reativa, eu só espero acontecer. E aí, vou lá e vou agir para resolver aquele problema, né? Tem 10 incidentes acontecendo, e aí eu vou atacar para resolver o problema. Beleza. Agora, proativamente, né? É o contrário. Eu me antecipo aos problemas. Eu vou avaliar, por exemplo, o banco de dados dos incidentes. Olhando lá todos os incidentes, aí eu vou avaliar e vou dizer assim, olha, pô, tem esses incidentes aqui, eu acredito que a causa raiz possa ser isso aqui. Aí investiga, né? E aí já avalia. Aí o cara descobre que a solução que estava sendo dada lá pelo primeiro nível, que era só reiniciar o servidor, reinicia o servidor, reinicia o servidor. Na verdade, era só uma atualização lá de um patchzinho, de alguma coisa, rapidinho, que resolvia tudo, entendeu? Então, proativamente, foi avaliado isso aí, certo? Então, o proativo ele tenta fazer isso, identificar essas tendências, né, e fraquezas em algum registro, seja nos registros lá de incidentes, né, nos eventos, por exemplo, se antecipando que os eventos que estejam sendo reportados, talvez nem seja o caso de abrir um incidente ainda para aqueles eventos, porque ele não atingiu o gatilho suficiente para dizer é um incidente, mas está vindo lá, o disco está enchendo, já está ali em 80%, está em 85% para dar o gatilho, está em 80%. Isso aqui vai gerar um problema tão grande, vamos avaliar aqui, ó. Aí o cara já, de repente, avalia uma solução ali para que o log que estava enchendo ali, o cara reduz a frequência, o detalhamento que o log gerava de uma aplicação qualquer. Sei lá, tenho como proativamente avaliar
tá bem? E também é uma forma proativa de gestão do problema a gente atacar a frente da melhoria contínua, tá? Que visa nada mais é do que justamente isso que a gente está avaliando, né? A gente avaliando o que já tem sido gerado de informação para, em cima daquilo, gerar uma oportunidade de melhoria, né? Propor melhoria em cima daquilo. Atividade de problema, a gente tem a detecção do problema, tá? Então vai ser reativa ou proativa. Estudo da causa de incidentes. Aí esse estudo aqui da causa de incidentes, no caso, se for reativo é porque os incidentes estão acontecendo. Se for proativo, o incidente já de repente pode até ter sido encerrado, mas eu estou avaliando, investigando ali. Alguém ainda está trabalhando em cima daquilo ali. Tá? O incidente, quando foi solucionado, acabou. O cara que está lá, como os técnicos, as equipes, estão ali aguardando outros incidentes ou atendendo outras coisas. Passou, já era. Agora, a gestão do problema, não. Ainda está debruçado em cima daqueles incidentes que já passaram, mas que podem surtir mais na frente algum problema mais grave. Então, ó, inspeção periódica desses incidentes, tá? O registro do problema, a identificação dos detalhes para subsidiar esse suporte, categorização dos problemas, tá? Então vai ser a classificação da mesma forma que os incidentes lá, tá? Qual é o tipo? Então esse é um problema relacionado ao quê? Hardware, software, problema de rede, né? Vai classificar ali. Status, o impacto daquele problema, a urgência dele, o acordo de nível de serviço associado àquele serviço que está sendo avaliado o problema ou o componente. Fiquem ligados nisso aí, pessoal. Nível de negócio, nível do serviço e nível de componente. Nem sempre o nível de componente compromete o serviço todo, tá? Então, já vi muito cair em prova o cara dizer assim, um incidente acontecendo sempre vai gerar uma parada no serviço. Não. Um componente, ele pode dizer assim, o componente está lá parado, está com algum problema, está com um incidente, mas não está parado o serviço. Tá certo? Então, vamos lá. A mesma coisa é se a gente comparar o serviço e o negócio, né? Então, no nível do serviço, eu tenho um serviço parado, indisponível, o negócio todo está parado? Não, né? A relação é a mesma coisa. Priorização, tá? Aí a priorização vai levar em consideração, né, o impacto e a urgência, tá? Que foi classificada. Então, da mesma forma que essa priorização do problema, a gente leva em consideração os incidentes, né? Definição dessa importância, o quão importante eu tenho que mandar alguém resolver esse problema agora, né? Sobre a ótica do impacto e da urgência. E aí também classificar ele quantitativamente ou qualitativamente. Investigação e diagnóstico do problema, tá? A busca da causa raiz dele, tá? E aí a gente vai ter diversas técnicas que podem auxiliar a gente a encontrar essa causa raiz. A gente pode fazer uma análise cronológica. Então, por exemplo, tem diversos incidentes que aconteceram, já passaram, já resolveram, reiniciaram o servidor. Eu não encontrei a causa raiz agora. Então, vamos lá. Aí eu vou avaliar todos os incidentes. Aí esses 3 incidentes aqui aconteceram aproximadamente no mesmo horário. Vou analisar aqui cronologicamente. Eita, primeiro aqui deu esse incidente aqui no banco de dados. Aí, depois começou a aparecer essas outras 5 aplicações aqui dando problema. Então, são em outros servidores. Muito nada a ver. Mas, será que alguma componente de replicação, talvez alguma visão, está usando alguma tabela, né, diretamente nesse outro servidor, sei lá. Então, ele vai começar a avaliar. Aí, olhando a cronologia desses incidentes, eu estou vendo que eles são relacionados e cheguei à causa raiz dele,
foi lá no servidor de banco de dados, não sei, uma aplicação qualquer aí. Tá? Essa análise cronológica. A gente pode fazer um brainstorming. Tá? Então, o brainstorming nada mais é do que uma consulta a equipes, a pessoas ali. Tá? Vamos fazer um brainstorming aqui, amadurecer essa ideia. Então, a partir de diversas visões sobre o problema, tá? Avaliando diversos aspectos ali, pode sair uma luz. Ali, opa, saiu a luz, o problema é esse daí. Então, a causa raiz a gente encontrou. Tá? A gente pode ter o diagrama de Ishikawa, que é o diagrama que confronta ali a causa e efeito, né? O espinha de peixe, né? A famosa espinha de peixe. A gente vai ter o diagrama, aliás, a análise de Pareto. Então, é aquela regra do 80-20, né? Então, a gente pode fazer uma correlação aí, tá? Para confrontar de acordo com a ótica de Pareto, tá? Então, 80% dos incidentes estão relacionados a 20% de determinado componente que falha. Tá? Vamos ver aqui mais situações. Solução de contorno é uma outra atividade. Tá? A solução de contorno ela pode ser temporária, que é a paliativa, né? A gente pode ter o registro de problemas. Aliás, a solução paliativa, tá? Que é uma solução de contorno, tá? O registro ele pode continuar aberto, tá? E na busca da solução definitiva. Então, esse é um cenário. A gente pode ter a solução de contorno, ela é temporária, tá? Então, eu posso ter dado a solução de contorno, mas ainda continuar investigando aquele problema lá, tá? Para encontrar o erro, passar a ser um erro conhecido. Ou então eu tenho o erro que ele já é conhecido, eu tenho uma solução definitiva, mas eu não posso aplicar a solução definitiva ainda, porque aí entra aquele cenário que eu tenho que mandar aquela demanda lá para o gerenciamento, lá a fase de transição, para que passe por todos aqueles estudos lá de impacto, para poder avaliar se aplicar aquele patch não vai causar um estrago maior. Então, enquanto eu não posso aplicar a solução definitiva, eu posso ficar reiniciando o servidor, dando essa solução de contorno, né? Posso, mas o problema não foi resolvido. O chamado, né, o problema, a ocorrência de problema, ainda permanece ainda aberta. Né? Quando eu tiver definitivamente aplicado e solucionado, então está encerrado aquela situação lá, aquele problema. Tá? Eu tenho aqui a geração de relatórios como uma atividade, o relatório de erros conhecidos, que documenta ali os erros que foram detectados, as causas raízes deles. Né? Então, deve ser gerado um documento com a declaração da identificação da causa raiz. Tá? E a solução de contorno para ela. E a solução definitiva também. Aqui está a solução de contorno, tá? Daquele problema, mas eu posso ter também a aplicação da solução definitiva. A solução definitiva, aí, não é a solução emergencial. Essa é aquela do HOPE, né? Que eu vou solucionar rapidamente o problema de forma paliativa. A solução definitiva, na maioria das vezes, ela é uma entrada, tá? A saída do problema, a saída da gestão do problema, vai ser uma entrada lá no gerenciamento de transição, tá? No gerenciamento de mudança, aí volta lá para a fase de transição para poder gerar ali um pacote de mudança, né? Um pacote de liberação, que aí vai avaliar todos os aspectos, a prova, teste, né? Validação, aprovação daquilo ser realmente colocado em produção.
como sendo uma solução definitiva. Normalmente, esse é o caminho. Tá? A gente tem aqui o modelo de problema. O modelo de problema a gente já viu, está documentando ali um cenário passo a passo, ali, um roteiro. Tá? E a gente tem o banco de dados de erros conhecidos. Ainda sobre o problema, a gente tem outras atividades aqui, ó. A resolução do problema, tá? Vai passar realmente aqui pela solução definitiva do problema, tá? Que vai realmente, a partir de identificar a causa raiz e ter a solução definitiva, ela a partir de ser aplicada agora, né? Então, ó, geralmente, quem faz isso aqui é gerado lá uma requisição de mudança, para que isso seja efetivamente aplicado em produção, sem que gere um impacto maior na infraestrutura. É aí que o problema gera uma interface, uma relação lá com a gestão de mudança, tá? Com a fase de transição. Encerramento do problema. No encerramento do problema, tem esses 3 aspectos aqui que devem ser garantidos, né? Garantir a documentação, tá? Não é para ficar somente na mente de alguém, um super especialista que sabe como resolver todos os problemas, não, tem que ser documentado, né? Essa solução definitiva. O encerramento, de fato, desse problema, tá? Está condicionado à geração dessa documentação e o encerramento também de todos os incidentes relacionados ao problema. Esse terceiro crivo aqui é muito importante, porque assim como a gente tem o incidente lá, aquele aspecto que diz que o cliente, o usuário, é quem realmente define ali, opa, resolveu, o incidente pode ser fechado. A mesma coisa nesse cenário aqui, o problema pode ser fechado. Então, para a área técnica, o problema, a causa raiz foi detectada, teve um patch de segurança que foi aplicado, resolveu o problema. Só que tinham 10 incidentes acontecendo para aquela causa raiz. E aí, 9 dos 10 problemas, 9 dos 10 incidentes foram resolvidos. Um incidente ainda permanece. Aquele um incidente aí avaliou-se que ainda tem a ver com aquela causa raiz e aquela solução que seria a definitiva não é totalmente a definitiva. Ainda tem um ajuste para fazer, né? Porque ainda manteve ali um caráter, uma característica específica. Tá? E aí o problema não é encerrado. Tá beleza? Ele só vai ser encerrado se eu gerei a documentação, tá? Eu vou gerar esse problema aqui, esse encerramento, se todos os incidentes relacionados com aquela causa raiz realmente foram sanados. Porque senão, o que iria acontecer se eu fechasse esse cara aqui? Vamos fechar. Fechamos. Aí um incidente não foi solucionado. Né? É aquele caso, por exemplo, da lentidão. O usuário, eu resolvi, foi feito o componente lá, resolveu o problema, a causa raiz foi detectada e foi dada uma solução definitiva. Aí um incidente não foi fechado. Foi verificado lá que um dos serviços que usava aquele servidor lá, que tinha dado problema, um dos serviços não voltou completamente. A resiliência dele, ele não voltou ao seu estado normal, né? Seu estado mais adequado. Beleza. E agora? Vamos tratar esse incidente, continuar tratando o incidente? Não, a gente já fez tudo o que tinha que ser feito. Vamos voltar com ele lá para o problema. E aí? O problema que era aquela causa raiz, que é a mesma ainda, merece ser reaberta? Mas por que ela foi fechada? Se de fato aqueles 10 problemas, aqueles 10 incidentes que estava associado àquele cara, aquele problema, 9 resolveu. 1 não resolveu. E aí, fecha o problema, não foi resolvido o problema ainda. Tá? Então, pessoal, essa é a relação entre incidentes e problemas. Pessoal, pergunto se vocês estão conseguindo entender tranquilamente aí essa relação problema-incidente e esses exemplos estejam sendo tranquilos aí para vocês entenderem. Vão passando aí.
A gente tem outra atividade que é a revisão de problemas graves. Então, para problemas que são graves, a gente vai revisar a documentação, tá? Tornar pública essa solução, tá? E demonstrar lições aprendidas. Essas lições aprendidas, que está no nível de operação, pode muito bem voltar lá para a transição, não é isso? Lá para a transição, a gente já viu que na transição eu posso receber um feedback do estágio posterior. Então, por exemplo, o problema descobriu a causa raiz, descobriu como teria a solução definitiva, foi aplicada em produção, e daqueles 10 incidentes que estavam abertos, um não conseguiu ser fechado, porque a solução que era para ser definitiva não foi definitiva, e a gente pode ter uma lição aprendida aí. Tá? Pode ser repassado para eles lá, porque eles podem, na transição, não ter feito corretamente. Tá? Na transição, a gente já viu que os caras vão construir, de fato, a solução. Então, é o cara que vai pegar o patch de correção lá, vai aplicar num ambiente controlado, vai avaliar, testar, aprovar para colocar em produção. Também ele pode construir a solução. Então ele pode chegar e dizer assim, para esse erro que agora é conhecido, a gente vai ter que desenvolver aqui um componente do sistema em Java, não sei o quê, do sistema. Vamos ter que desenvolver, fazer as avaliações aqui, teste, validar e colocar ele em produção. Aí, nesse meio tempo aí que foi para a transição, foi feito lá a solução definitiva, testada, num ambiente controlado, foi para a produção, tá? Através da liberação, né, e implantação. Nesse momento, desandou. O negócio não foi feito completamente correto. E aí, vai lá como feedback. Ó, vocês não fizeram corretamente lá o componente que em software que tinha que ser feito. E aí, continuou dando esse problema. Para um dos incidentes dos 10, um ainda está com problema. E aí, pessoal, a gente tem aqui outro processo, que é o gerenciamento de acesso. Então, quais são os propósitos dele? Garantir os privilégios dos sistemas aos usuários, né? Que os usuários que são devidamente autorizados. Gerenciar esses direitos, tá? Também é conhecido como gerenciamento de direitos. Vocês podem ver na prova, gerenciamento de acesso, ou gerenciamento de privilégios, gerenciamento de acesso, está se referindo a esse arcabouço de conhecimento, esse processo, esse arcabouço aí de atividades que estão dentro desse processo de gerenciamento de acesso. Tá? Gerenciamento de identidade. Ele vai atender às requisições de serviços que são relacionadas à concessão desses privilégios. Então, pode ser concessão ou pode ser negação, né, desses privilégios. Alguns conceitos interessantes que está atrelado a esse arcabouço de conhecimento aí. Tem o acesso. O que é o acesso? É o nível, né, o escopo de funcionalidades de privilégio ou negação, né? Que aquela pessoa vai ser privilegiada ou negada. Tá? A gente tem a identidade. Identidade são as informações sobre as pessoas. Então, vamos conceder acesso ao Zezinho do departamento financeiro ao sistema tal. Então, ele tem acesso a acessar tais e tais abas do sistema. Isso aí vai estar mapeado, né? Então, a identidade dele está muito relacionado também, por exemplo, com a tabela RACI, com o papel que ele desempenha. Cada pessoa, dentro de uma empresa, né, ela tem os seus papéis definidos. Ela pode ocupar temporariamente um papel, tá? E depois esse papel não é mais verdadeiro, aquele acesso tem que ser revogado. Né? Então, o gerenciamento de acesso ele visa isso daí. Tá? Direitos. Os direitos são os privilégios de fato. Então, a gente tem escrita, direito de leitura,
de execução, né, de sistemas, né, privilégio de acessar uma sala de servidor, por exemplo. Tá? Isso é um direito que uma pessoa vai ter, a pessoa que ocupa um papel em um determinado momento. Então, cuidado também, a prova ela pode ser bem específica, ela pode querer brincar com a gente no sentido seguinte, o direito ele vai ser atribuído a um papel. Tá? Se ela estiver se referindo, querendo brincar com a gente, se a gente sabe que aquele direito é do papel, não da pessoa que ocupa aquele papel, aí a gente tem que apontar que o correto o direito é do papel que está sendo exercido. Por quê, pessoal? Uma pessoa que foi contratada por uma empresa, ela está ocupando um papel, tá? Por exemplo, de gestão. Então, quais são os direitos que aquele papel ele vai ter? Direito de leitura, escrita, né, de entrar num servidor, né, de ter acesso a algumas coisas. Beleza, é o papel, não é a pessoa, não é a identidade da pessoa, tá? Em si. Por quê? Porque ela pode ser demitida. Então, outra pessoa vai ocupar aquele papel ali, e aí, quando a outra pessoa assumir aquele papel, os privilégios são dados àquele papel. É lógico que, se a pessoa entrou dentro da empresa e ela não tem esse privilégio no sistema é setado individualmente para a pessoa, aí o que é que vai me garantir que aquela pessoa tem acesso àquelas funcionalidades? É saber que aquele papel tem aqueles direitos ali, e não a pessoa em si. Né? E não a pessoa. A gente tem o conceito de serviço de diretório, tá, pessoal? Então, o serviço de diretório é uma ferramenta. Tá? A gente tem o serviço de diretório, ele está padronizado pela o X500. Isso é bom vocês estarem com isso aqui tranquilo, né, pessoal? Esse entendimento aqui do X500, que é da ITU, tá? Que é o ITU, quer dizer International Telecommunication Unit. É a União Internacional de Telecomunicações. Ela define, tá, padrões de classificação de objetos. Tá? Esses objetos podem ser diversos componentes, pessoas, grupos, direitos, privilégios. Então, o serviço de diretório nada mais é do que um banco de dados que está padronizado internacionalmente pela X500, que armazena pessoas, né, papéis, privilégios, tudo num único lugar, tá? Objetos. E aí a gente tem algumas implementações do X500. Quais são elas? Por exemplo, o LDAP, tá? Do Linux, lá no Samba tem o LDAP, né? Aliás, o Samba é um serviço à parte. O LDAP ele é um banco de dados de objetos que ele pode se integrar, o Samba pode se integrar a esse serviço de diretório. Por quê? Porque quando eu for setar os privilégios do usuário, eu aponto ali, crio as regras e aponto que aquele papel, toda vez que o usuário for usar aquele papel ali, ele tem aquele privilégio. A gente tem um serviço de, por exemplo, o proxy, né, o squid. Eu posso ter o squid também sincronizado com o LDAP, integrado, né, para poder facilitar essa concessão desses privilégios ou negação. Mas notem que o que eu quero passar para vocês é que a própria ITIL, isso aí está aqui no livro do guia de referência, tá? Ele coloca lá o serviço diretório como sendo um conceito. Então, muito cuidado, que ele pode colocar lá na prova, digamos assim, ele coloca lá, né, que o serviço de diretório tem a ver com o gerenciamento lá de acessos. E tal. Então, pessoal, tem, tá? Porque é justamente onde vão estar armazenados ali acessos, identidades, os acessos, né, as identidades, os direitos, tá?
tudo armazenado lá na forma de objetos, nesse banco de dados. E também tem a implementação do LDAP, né, do serviço de diretório, da Microsoft também, que é o Active Directory, né? É bem conhecido o Active Directory. Então é isso daí, beleza? Fiquem ligados aí nesses conceitos. Porque o gerenciamento de acesso é um assunto, um processo tranquilo. É um processo tranquilo. Só que a gente tem que ver que tem que olhar a ótica da concessão e da revogação. É preciso ter, e o ITIL, ele fornece isso para a gente, essa capacidade de gestão dos processos. Se eu for definir um gerente, que esse gerente é o gerente de acessos, esse cara vai ter que implementar melhorias, implementar ferramentas, recursos, visando controlar, né, coordenar essas atividades aí, de concessão e de revogação. Um facilitador, além de ser, a gente ter que entender todos os aspectos da concessão, um facilitador é a ferramenta que é o serviço de diretório. Tá? Então, muito cuidado aí. A gente pensa que, mas é facinho, né? Tem que saber os conceitos, vamos dizer assim, marginais, né? Correlatos ali com esse arcabouço aqui de conhecimento, que o cara pode colocar ali, jogar uma dessa aí. Então, quais são as atividades que a gente vai executar aqui? Primeiro, alguém vai requisitar o acesso. Tá? Então, essa solicitação pode chegar pelo Service Desk, tá? Uma requisição padrão para concessão de acesso, ou pode ser fruto de uma requisição de mudança. A transição avaliou ali, e aí vai ser implementado e vai entrar em produção. Tá? E alguém vai atender essa requisição de mudança. A gente vai ter aqui a verificação, tá? Que vai confirmar que quem solicita é realmente quem diz ser, né? Porque o cara pode dizer assim, olha, concede, o cara liga para o Service Desk, eu preciso trocar minha senha aqui, eu sou o general fulano de tal, e eu preciso que seja concedido o acesso para mim, eu não estou conseguindo acessar, troca minha senha aí. E aí, será que o cara é o cara mesmo? Tá? Então precisa ter procedimentos ali de confirmação. Não, olha, vamos enviar um e-mail que vai com um link ali para o seu e-mail. Se o cara tiver acesso no e-mail ali, ele realmente vai poder trocar a senha daquele outro sistema. Né? Precisa ter alguma coisa formal que vai garantir essa verificação aqui. Tá? E também, não só validar o usuário, verificar o usuário que está pedindo, mas também verificar se aquele papel que ele ocupa, realmente tem que ter acesso àquela funcionalidade. Tá? Para evitar dar privilégio a alguém que não pode ter aquele privilégio. Tá? A gente tem a atividade também de fornecer direitos, tá? Que vai conceder os privilégios aos usuários que foram verificados e validados, que podem realmente receber. É nesse momento aqui que o cara vai lá, o técnico, vai configurar e conceder de fato o acesso. O gerenciamento do acesso, ele não decide quem deve ter acesso. Tá? Não é essa. Talvez o técnico vai consultar uma tabela RACE para ver se aquele papel que aquele cara está ocupando, ele vai, né, precisa realmente ter acesso àquilo ali. Talvez, dependendo do tipo de acesso, precisa de uma autorização formal. O cara chega e diz assim, olha, eu preciso acessar a sala dos servidores. Aí o cara olha assim, cara, esse cara aí é um terceirizado de uma empresa que a gente contratou o serviço. Esse cara pode acessar lá aquela sala que está os servidores? Precisa de uma autorização especial. Tá? A gente já verificou que ele é realmente da empresa, né? já verificou, validou, ele realmente é daquela empresa. Tá? E quem vai fornecer o acesso não se preocupa em ir buscar saber, não, realmente o cara ele vai ter acesso porque eu decidi aqui, não, realmente vai. Não, tem que ter em algum lugar. O gerente lá vai chegar para ele e vai dizer, olha, realmente foi aprovado aqui, esse cara pode entrar. Nem que seja só de boca, mas alguém vai ter que aprovar. Você não vai chegar e se realmente é o cara da empresa terceirizada,
pode entrar, entra aí na sala dos servidores e tal. Né? Então, a concessão do acesso, quem está concedendo o acesso, ele não decide se a pessoa tem que acessar ou não, tá bem? Aquele local. Ele somente executa as políticas de concessão dos direitos. Outra coisa também, atividade aqui, verificar e monitorar o status, certo? De identidade. Por quê, pessoal? Olha só, assegurar que os privilégios que estão sendo usados adequadamente, tá? Pode existir mudanças de papéis, então eu vou ter que monitorar as identidades. Uma pessoa, ela está ocupando a função de gerente financeiro da empresa, né? Aí ela tem acesso, por exemplo, o sistema lá bancário, que o cara pode sacar dinheiro, pode transferir dinheiro e tal, né? Ele é gerente financeiro, beleza. Aí ele foi mudado de departamento, ele saiu de um lugar e foi para outro. Então, se eu monitoro a identidade dele, se eu estou monitorando ele, eu vou saber que o papel que ele ocupa já não é mais do financeiro, é lá de compras. E o cara de compras, da área de compras, ele pode ter acesso ao sistema financeiro, senão ele vai sair comprando tudo, né? Vai puxar a sardinha para o lado dele. Ele não vai olhar os aspectos financeiros ali que ele era o gestor antes. Então, na área de TI é a mesma coisa. A forma ideal, a gente sabe que é muito difícil chegar a esse estado da arte. Na nossa área de TI, a gente sabe que a gente concede os privilégios, normalmente não se tem uma gestão de acesso, tem um gerente de acesso para ficar olhando proativamente esses contextos. Então, acontece muito de você concede para os usuários diversos acessos para os papéis, né? E aí o cara sai de um papel para o outro, mas ele continua tendo os privilégios do outro papel, que ele não ocupa mais. Então é importante a gente separar, tá? O Wellington falou aí, né? Que é conhecido como a segregação de atividades, de privilégios distintos. Se ele está ocupando 2 papéis simultaneamente, ele está como gerente de compras e gerente financeiro, porque o gerente de compras saiu de férias, ele é do financeiro, mas o gerente de compras está de férias. E aí ele assumiu aquela função, ele está no papel agora também do gerente de compras, é temporário. Tá? Depois que ele que cessar essa necessidade, tem que ser revogado esse acesso dele. Tá? Então isso aqui acontece e existe a necessidade de ficar monitorando essas identidades para saber se o papel ainda faz jus a ele. Os usuários podem variar ao longo do tempo, né, nesses diversos papéis. Por quê? Vai existir promoção, demissão, aposentadoria, transferência do cara de um local para outro. Quinta atividade aqui, ó, registrar e controlar o acesso. É muito importante. Tá? Controle de todas as funções técnicas e de gerenciamento de aplicativos. Então, todas as pessoas que possuem funções técnicas e funções de aplicativos devem ser controlados. Tá? Gerenciar a concessão de acesso em todos os processos da operação de serviço. Então, essa é uma atividade, tá, que deve ser realizada durante todo o ciclo de vida do processo de manter um serviço ativo em operação. Tem que ser avaliado ali se aquelas concessões são verdadeiras ainda, ou se necessitam, né, de serem concedidas. Aqui, ó, remoção e restrição de direitos. Esse item 6 aqui é um desafio, né? Para todo mundo que trabalha aí na área de TI sabe o que eu estou falando. Você ter essa preocupação proativamente da revogação dos acessos, dos privilégios, né, nos sistemas. E também, mais uma vez aqui, ó, quem é a pessoa que faz
a concessão ou a remoção daquele privilégio, ela não decide, tá, sozinha. Ela não chega assim, cara, lembrei que o fulaninho daquele departamento foi demitido, foi embora, e é preciso remover o acesso dele. Não é assim a decisão. Tem que vir uma ordem, tá, da revogação, formalmente. Tá? E aí vem a decisão de revogar. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui, ó, já que a gente está na operação de serviço, a gente tem dois conceitos dessa área que são muito parecidos e que a gente às vezes confunde, que é o Help Desk e o Service Desk. Tá? O Help Desk, lembra lá do histórico do ITIL V2 e V3, né? A gente botou lá uma linha do tempo. Num determinado momento, lá no V2, surgiu o nome, o termo Help Desk. O Help Desk, tá? Ele tem a função que é um ponto de contato, tá, para os usuários, mas é um ponto de suporte e incidentes, suporte aos incidentes e aos problemas. Por quê? Porque no ITIL V2, a preocupação do ITIL, dos processos, era na entrega da liberação dos serviços, tá, e no suporte aos serviços. O core do ITIL V2, ele estava dividido nessas duas searas, basicamente. Ou liberação dos serviços. Na liberação, a gente tinha todo aquele arcabouço lá de disponibilidade, capacidade, né? A parte de segurança. Então, é a liberação, a garantia ou utilidade para o cliente. Agora, o outro arcabouço de conhecimento, outro grupo de processos, era o de suporte. Aí, dentro desse arcabouço, desse grupo, aí tinha incidente, problema, né? Requisição de serviço, enfim. Nesse contexto, o Helpdesk ele só tem contato com suporte aos incidentes e aos problemas. Já o Service Desk é algo mais amplo, porque na evolução do ITIL, no V3, verificou-se o seguinte: a área de TI ela tem o contato com os usuários através dos incidentes, de requisições, né? Através da gestão de problemas, gestão de mudança. Então, todos os outros processos podem chegar, de repente, demandas para o Service Desk, né? Para todos os serviços da operação da TI. Tudo que é de operação de TI, o Service Desk ele pode fornecer informações e apoio, não somente a incidentes e problemas. Porque o ITIL V3, onde apareceu aqui o Service Desk, aqui o V2, já tem um amadurecimento nos processos. Né? E quando ele tem lá a parte mais amadurecida da gestão das operações de serviços, estágios mais bem divididos, aí a gente tem o Service Desk como sendo um ponto de contato para todos os serviços que a TI fornece, não somente incidente e problema, que está lá no ITIL V2 preocupado só com o serviço em si, e não com o valor, né? E não com a geração de valor, com a integração de todas as outras áreas, né? O gerenciamento técnico, o gerenciamento de operação, o gerenciamento de aplicações. Então, quando se chega com uma demanda aqui no Service Desk, essa pode ser disparada para o gerenciamento de eventos, gerenciamento de incidente, de problema, de acesso, né? Para essas aí, esses processos podem estar implementados dentro do grupo do próprio Service Desk no primeiro nível, né? No grupo de operações, no grupo de gerenciamento técnico de aplicações, né? Gerenciamento de aplicações. Então, o Service Desk ele é mais amplo. Tá? O Service Desk, aliás, o Help Desk, ele conhece
superficialmente o negócio. Ele está se preocupando somente em dar o suporte aos incidentes e problemas. Já no Service Desk, ele conhece muito bem o negócio. Por quê, pessoal? A ITIL V3 ela está preocupada, ela está centrada no valor, né, do serviço fornecido, na integração através dos seus estágios, né, e seus processos para esse fornecimento do valor. Tá? O Helpdesk tem fraco relacionamento com outras equipes de TI. Então, ele está centrado lá na gestão de incidentes e problemas. Já no Service Desk, ele tem forte relacionamento com outras equipes de TI. É o Service Desk, tá, que um cliente, o usuário abriu um chamado ali, ele está entrando em contato com o fornecedor do serviço, ele está mandando a demanda para a gestão de problemas, ou para a gestão de mudança, ou para a equipe técnica de aplicações. Então, é um negócio mais robusto, mais organizado, né? Mais profissional. Então, todas aquelas características que a gente sabe que o ITIL proporciona, o ITIL V3, ele tem tudo que o V2 tem, né? Só que com melhorias. Então, ele já enxerga, tem uma visão maior, mais ampla, o V3. E o Service Desk apoia nesse sentido. O V2 busca apenas atender a necessidade de suporte e o Service Desk representa o interesse do cliente da TI. Tá bem? O atendimento do Service Desk está centrado em realmente atingir esse valor para o cliente. O Helpdesk conhece a infraestrutura e os sistemas de TI muito bem, mas o Service Desk ele conhece os serviços de TI, tá, que a TI oferece, os catálogos de serviço e o negócio, né? Ele não está somente centrado na tecnologia, ele está centrado em conhecer os serviços que a TI oferece. Tá? Então, ele conhece o valor, né? O valor. E o catálogo de serviço tem essas informações lá, né? Os itens como um todo, né? E os seus níveis de serviço associados. O Helpdesk reporta apenas os registros de incidentes e problemas. Já o Service Desk reporta o andamento de todas as solicitações. Então, por exemplo, quando um usuário ele solicita ao Helpdesk uma demanda, né, uma solicitação, seja de incidente ou problema que gere, meu compromisso em reportar ao cliente é sobre o status dessa ocorrência aí, nada mais. Já no Service Desk, como o Service Desk ele tem uma interface com o usuário para cima, né, para o usuário que está em cima, e tem uma interface com todas as outras áreas, aí eu não posso dizer para baixo, né, porque aí seria uma posição de hierarquia. O Service Desk ele não está numa posição de hierarquia em cima de ninguém. Pelo contrário, aí é uma posição lateral, né? Aí, se ele for escalar, passar do primeiro nível para outros níveis, é no nível funcional. Então, a gente sabe que ele vai receber essa demanda e aí ele vai poder passar lateralmente, no mesmo nível hierárquico, para outras áreas. Operação de serviço, gerenciamento técnico e de aplicação. Por isso, esse reporte que eu vou dar para o usuário que está em cima do Service Desk, né, eu vou dar sobre a visão que eu tenho sobre as outras áreas que estão com a demanda que eu passei. Ora, eu abri um incidente, tratei no primeiro nível, não resolvi. Eu consegui mandar para as outras áreas. Escalonei lateralmente, escalonei para funcionalmente outra área, e aí eu estou monitorando ali. Ó. Se o cliente, o usuário, ligar para o Service Desk, eu vou dizer, olha, assim, nós não conseguimos resolver esse problema no primeiro nível, mas está na área técnica lá resolvendo, eu posso transferir o senhor para lá. Ou então, reporta ele ali sobre o problema, se for o caso de estar
documentado que para aquele tipo de problema o cliente não passa dali do Service Desk. Pode existir um cenário desse. Tá? Normalmente é assim. O Service Desk é a fronteira, né? Então, para não entubar, não acabar gerando um transtorno aí de atividades que as outras áreas têm que fazer de contato com o cliente, né, de ficar recebendo ali demandas e tal, o Service Desk já filtrou, já sabe a necessidade do cliente, e o cliente, ele pedindo a informação, o Service Desk vai dar, está em tratamento, está em tratamento, está em tratamento. Quando resolver, o Service Desk pode repassar para o cliente, comunicando ali, mandando um e-mail, né, alterando o estado de daquela demanda ali, e o cliente vai receber o feedback. Tá? O Helpdesk, ele trabalha reativamente. Tá? O trabalho dele, ele é reativo. Já no Service Desk, o trabalho dele vai ser reativo ou proativo. Tá bem? Em um desses dois cenários aí. O Helpdesk acompanha e informa os indicadores de tempo dos atendimentos das solicitações para os clientes ali que estão interfaceando com o Helpdesk. O Service Desk, ele acompanha e informa os indicadores aos gestores também. Busca melhoria entre os processos e o alinhamento entre esses objetivos, né, da área. Então, ele está buscando avaliar relatórios ali, tá, sobre indicadores para melhorar o seu atendimento, melhorar com que eu deixe de passar as demandas que eu tenho, que é de primeiro nível, se já está documentado que o problema lá gerou um modelo de problema e eu posso resolver num primeiro nível já aquela situação, aquele incidente, então tem que estar azeitado isso daí. Eu posso olhar indicadores ali para melhorar processos para essa finalidade. Tá? E o Service Desk, como tem uma interação com todas as outras áreas, acaba que é um facilitador para isso daí. Tá? Já o Helpdesk não, ele é engessado. A preocupação dele é incidente e problema. Ele não está preocupado com, vou gerar aqui um banco de dados dos problemas, dos erros conhecidos, né, dos procedimentos padrões aqui de incidentes, de problema. O Helpdesk pode até gerar ali um banco de dados de erros conhecidos, de incidentes, como tratar e tal, mas eu perco também a oportunidade de me contactar com outras áreas, que o Service Desk, por conta de ser o V3 do ITIL, já tem uma flexibilidade, ter processos mais integrados que vão facilitar essa vida aí. Tá bem? A Débora perguntou, diz assim, não sabia a diferença. Normalmente, Débora, Helpdesk e Service Desk, eles estão diferenciados sobre esses aspectos aí que eu falei para vocês. Tá? É lógico que são aspectos subjetivos. Mais uma prova pode cobrar esses conceitos aí, porque quando você vê o V3, normalmente só se fala em Service Desk. Se você pegar os livros do V2, eles vão estar falando em Helpdesk, e não na central de serviços que o ITIL V3 fornece. Tranquilo? Ainda falando sobre o Service Desk, pessoal, a gente tem o Service Desk funcionando, classificado na forma como funciona e como oferece os seus serviços de contato com os usuários. Eu posso ter o Service Desk, a central de serviço, de forma local. Como é que é? Eu vou ter de forma descentralizada, se eu tiver 10 empresas, eu vou ter 10 Service Desks. Eu vou ter 10 equipes de Service Desk. Por quê? É local. Eu tenho em cada local, de forma descentralizada, um Service Desk.
Então, cada filial vai ter a sua central de serviço. O compartilhamento de conhecimento é deficitário entre essas filiais, porque cada um vai gerar uma base de conhecimento, né, de erros conhecidos, de incidentes tratados, né, e não está compartilhando com os demais. E esse é um grande desafio. Então, o custo de propriedade para manter é maior, para manter mais pessoal, né? O custo relacionado a você ter mais disponibilidades, né? A resiliência não vai ser tão boa, porque eu vou ter tempos maiores para resolver problemas. Então, em uma determinada empresa, uma das filiais da mesma empresa, que tem essa forma de helpdesk local, então uma consegue resolver um incidente em 3 minutos, a outra, o mesmo incidente, ela vai resolver em meia hora. Por que isso acontece? Aí entra vários aspectos, conhecimento que não foi produzido ou não está sendo documentado corretamente. Uma está usando o white, a outra não. Não tem uma padronização, né? Em um service desk de uma das filiais usa o white, na outra não usa. Todas usam, mas uma gera documentação e a outra não gera documentação adequada. Uma implementou um sistema de gestão de incidentes, problemas, mudanças, e a outra não. Né? Então, você vê que o custo de propriedade vai ser elevado. Tá? Para manter os serviços, vai ser mais elevado. A gente pode ter o Service Desk centralizado. É uma versão onde eu vou ter diversas filiais, digamos 10 filiais, e eu vou ter um local que vai ter um Service Desk. Caso aquelas empresas, as filiais, tenham um problema, ela vai ligar, fazer um contato com aquele Service Desk, que é centralizado. Tá bem? Então, os clientes remotos vão fazer lá o uso dessa central única, né, esse ponto de contato único. A base de conhecimento vai ser centralizada, vai ser maior a integração dessas equipes de forma remota, né? O custo de propriedade vai surtir aí uma redução. Os recursos vão ser mais otimizados, recursos de pessoas, por exemplo. Gerenciamento vai ser simplificado, tá? Vai ser simplificado. Eu tenho também, tá, a forma da central de serviço virtual. O que é isso, pessoal? Então, acaba a figura de ter um local físico para contato. Então, quando eu tenho aqui o Service Desk local, se eu tiver 10 filiais, cada uma tem o seu Service Desk. Na forma centralizada, fisicamente, eu tenho um Service Desk que atende todas as 10 filiais. Na virtual, eu não tenho fisicamente em lugar nenhum um Service Desk. Não naquela empresa ali. Vai estar na nuvem, por exemplo. Tá? E aí, a central de serviço ela independe da localização física. O custo de propriedade ainda é mais reduzido ainda do que na centralizada. A equipe da central de serviço não depende dessa localização física. Tá? Um exemplo bem bacana aí é o home office, né? Então, tem empresas aí que optam por esse tipo de cenário. Então, a IBM, eu tenho vários amigos que trabalham na IBM, que o cara trabalha em casa. O cara chega, atende a demanda dele, chega lá por algum sistema, ou e-mail, não sei, que aí ele vai e atende aquelas demandas ali, ou remotamente, ou tendo que fazer a visita física. Mas assim, não existe... Pois é, o Clayton, né? Tem várias pessoas que trabalham remotamente, acessando um determinado local para poder dar o suporte ali remoto, né? Enfim, isso é virtual, tá? Esse atendimento, esse Service Desk. Então o cara pode tem lá a central de serviço, é Service Desk virtual. Tem 500 pessoas trabalhando nesse Helpdesk virtual. Helpdesk não, Service Desk, né? A central de serviço virtual.
tem 500 pessoas trabalhando, mas um está na França, um está aqui no Brasil, um está lá em São Paulo, outro está lá em Belém, não tem a questão física, não tem mais essa barreira, tá certo? Então, fica aí esses ensinamentos. Só que não parou por aí, pessoal. A gente tem outros 2 também, não são só aqueles 3. A gente tem o Service Desk, a central distribuída, tá? A central de serviço distribuída possui a sua posição geograficamente distribuída. Aí é um cenário mais global, né? Por exemplo, o Service Desk da Microsoft. Então, a Microsoft tem uma equipe de Service Desk na Ásia, uma na Europa, ou várias na Europa, né? Por causa da questão linguística. Então, pode ter uma equipe em um determinado país. Tá? Normalmente, o que acontece? Você ligar para a Microsoft, aí o cara vai dizer assim, vai perceber o seu idioma e vai dizer, não, eu vou passar aqui para o cara falar com você em espanhol, se você não manjar ali do inglês, né? Então, você liga, faz uma ligação, pode até cair na Índia, por exemplo, aquela ligação lá, tá? Então, o indiano vai falar com inglês com você, ou então vai passar ali para um cara que fale espanhol, sei lá, tá? Mas, normalmente, as equipes têm de forma distribuída em diversas áreas do mundo. Então, tem a América Latina, tem uma equipe, tem na Europa, tem outra equipe, na Ásia vai ter outra equipe. Então, quando você liga, você tem o telefone lá, aí você liga para a equipe correta. Você não vai ligar lá para a China esperando falar com um cara em português, né? Mas isso aí é distribuído. A opção dele de Service Desk foi tornar distribuída aí no globo essas equipes. Tá bem? Controlar essas centrais é complexo, tá? A base de conhecimento ela vai ser diferente geograficamente de acordo com alguns parâmetros culturais, linguísticos. Então, quando se decidir abrir uma determinada central de serviço num determinado país para atender uma região, a Europa, por exemplo, a Ásia, ele tem que levar esses aspectos aí, culturais, idiomas e tudo mais, tá? Agora tem um outro que é bem interessante, e esse aqui, pessoal, eu botaria numa prova desse ano. Esse daqui, siga o sol. Esse aqui é o seguinte, pessoal, vai depender do fuso horário. Então, eu posso ter uma ou mais, aliás, duas, né? Duas ou mais centrais de serviço. Tenho que ter, no mínimo, duas, né? Porque uma vai cobrir a outra. Então, uma trabalha num determinado fuso horário, até uma determinada hora, e quando se encerra as atividades dela, ela repassa as atividades para outra central de serviço. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma central de serviço em São Paulo, e aí, quando der um determinado horário, a central de serviço que vai começar a atender, ela está lá no Acre, que está no fuso horário 3 horas depois. Um exemplo, né? Então, normalmente acontece o cenário aí do Siga o Sol num cenário mais global, né? Então você liga para a central, por exemplo, da Microsoft na América Latina. Aí você está ligando, aí quem lhe atende é um pessoal lá de São Paulo. Beleza. Tentou, não conseguiu resolver, o cara disse, está sendo encerrado aqui o processo, quem vai dar continuidade é a central de serviço, que é do México, que é um cara que vai falar em espanhol contigo no próximo atendimento, que encerramos aqui as nossas atividades. Lógico que o cara não vai repassar, talvez ele termine de te atender para repassar para outra área, mas talvez você ligue para aquela central, e aí quem atenda é alguém do Brasil. Daqui a pouco você liga de novo, aí quem te atende é um cara lá no México, porque, de acordo com a regra lá do Siga o Sol, terminou o expediente lá de São Paulo, e aí a central de serviço passou a ser atendida lá pelo pessoal lá do México. Pode ser feito isso? Pode. Isso é a Siga o Sol. Tá? Normalmente é em horários de fuso horários distintos, né? A central de serviço vai ser espalhada pelo globo, tá?
olha aí, o Anderson falou, né, que alguns projetos do HSBC, GLT, são assim. Então, é justamente isso. Às vezes você pode até ligar para uma central de serviço, por exemplo, da Microsoft, e o cara, a ligação ser transferida lá para, por exemplo, Boston. Tá? O cara lá, ele vai te atender, aí está em inglês ali, ele diz, não, mas tem uma equipe ali que atende em espanhol, em português, tem um outro grupo ali do mesmo nível de suporte que está falando em japonês, né? Que fala em coreano, que fala em italiano. Tem ali, lá na central, lá no tal local, que quando o Siga o Sol passou para lá, tem aquela equipe, tem pessoas que possuem capacidade de falar num idioma de outro local. Tá? Então tem que ficar para vocês esse ensinamento aqui. Terminou o expediente, o término das atividades de uma central de serviço, ela não vai ficar descoberta. É o caso aqui, ó, ela não fica no escuro. Tá? As atividades são passadas para outra. Então é automático. Quando você liga para o telefone ali, vai ser transferido pela central telefônica, vai cair lá no Japão a ligação. E vai ter um cara lá que vai estar falando em espanhol. Pode ser uma situação dessa. Tá? Lógico que não vai cair lá no Japão, né? Vai cair, de repente, onde tem um cara que fale ali no idioma latino, né? Talvez ali um espanhol, né? Que vai facilitar a vida da gente. Mas, enfim. Então, o Siga o Sol, que é follow the Sun, né? Follow the Sun. Então, siga o Sol, normalmente pode aparecer assim também, tá, pessoal? Em alguma questão de prova aí. Então, ele pode funcionar como uma central distribuída. Eu posso ter diversas centrais que elas estão distribuídas ao longo do globo, de forma que o cara, quando terminou o expediente de uma, repassa, transfere aquelas demandas, né, os atendimentos para outra, automaticamente. Pode ser também uma central de serviço virtual, tá? Que na verdade ela nunca vai estar descoberta, né? Já que é virtual, eu posso ter uma equipe virtual trabalhando aqui no Brasil, tá? Uma outra equipe trabalhando virtualmente em outro país, trabalhando. Lógico que eles vão estar em horários distintos trabalhando, né? Então, o pessoal que está trabalhando aqui no Brasil, mesmo acessando uma central de serviço que ela é virtual, o cara aqui vai trabalhar no horário comercial do Brasil. Quando o Follow the Sun, né, o Siga o Sol, passar essa central de serviço para outra central de serviço, na verdade vai ser transparente, todo mundo está acessando a mesma central, já que é virtual, não precisa ter outra, né? Mas a outra equipe vai assumir essa funcionalidade aí, porque está num outro fuso horário, já está acessando aquilo, porque está virtual, né, essa central de serviço. Aí a central de serviço local, um exemplo aqui só para a gente esboçar. Eu vou ter os usuários, né? Isso aqui é uma única empresa. E aí eu vou ter os eventos, tá? E eu vou ter um único ponto de contato, que é a central de serviço, que é o primeiro nível. Caso eu não consiga resolver, eu posso escalonar para outros níveis, tá? Só que esse escalonamento, pessoal, apesar de estar aqui embaixo, ele não é, eu repito aqui, cuidado, não é hierárquico. Tá? Não tem essa precedência de superioridade, o helpdesk, nem inferioridade. Tá? Só está pelo contexto do desenho aí. Ele vai escalonar lateralmente, funcionalmente, tá? Para outras equipes darem apoio num segundo nível. Tá? Aí a gente tem aqui a central de serviço centralizada. Eu vou ter um local que ele é físico, tá? Um único local físico. Eu vou ter a central de serviço. Para esse local físico, eu vou ter os usuários de lá. Não é isso? Mas eu posso ter outras filiais externas que estão em outro local físico, que vão gerar eventos, tá? A central lá de comando e controle, né?
que no nosso caso aqui é essa central de atendimento, central de serviço. E aí eles vão gerar essa demanda aqui, mesmo estando fisicamente em outro local. E aí o Service Desk vai atender no primeiro nível ou transferir essa responsabilidade, esse repasse, né, para outras áreas. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho de 5 minutos, vamos beber água. Aí é só o tempo de eu parar aqui o vídeo para fechar esse bloco e iniciar outra sessão com exercícios. Tranquilo, pessoal? Aí a gente vai ver algumas questões.